Apoio de quê? De quem? Que tipo de apoio? Então, qual é a ideia? A ideia é que essa live, esse grupo de apoio, seja um apoio para as igrejas que se interessarem em receber um estudo, uma ajuda através de reuniões. Nós temos um grupo de apoio com essa finalidade. Esse grupo de apoio é um grupo que não é um grupo assim inventado de pessoas só curiosas. Não, nós temos um grupo de apoio de pessoas com certa qualificação para fazer o trabalho. Como eu já falei, eu sou formado em teologia, fiz o curso médio, fiz o básico, fiz a complementação de licenciatura em teologia. Depois eu fiz faculdade de filosofia da Mogiana, que é a Mogi das Cruzes. Fiz ciência da teologia, fiz ciência da teologia, que é um estudo um complemento de estudo muito bom e com resultado ótimo. Então não é uma coisa assim que você vai tratar de passar para as pessoas coisas infundadas, ou mesmo coisas que nem você tenha conhecimento daquilo, só porque achou bonito ou leu em algum canto já quer transmitir para outras pessoas. Não é bem assim. Nós temos uma certa estrutura e existe muita coisa pela frente, né, para se aprender, mas aquilo que a gente sabe a gente passa para os outros. Né? Eu trabalho na igreja, na Madureira, eu tenho base ali em Barra de Jangada, e sou professor de um instituto bíblico. Ultimamente nós estamos dando aula somente online, desde que começou essa doença, né, essa gripe por aí, e houve uma necessidade da gente transformar os nossos estudos em online. E essa turma que começou online, eles terminam agora, nesse final de ano, daqui a uns 2, 3 meses, terminam essa turma. E depois dessa turma, então, nós vamos ver se a gente volta a presencial ou se continua online. Isso aí, eu sou apenas o coordenador do curso, né, do IBA, que é o Instituto Bíblico, né, Alencarino, que é lá de Mato Grosso do Sul. Mas a direção geral está com o nosso pastor Antônio Félix, que é o presidente aqui do campo de Pernambuco. Então, como eu ia dizendo, nós temos material para dar um apoio, tanto um apoio logístico, como também um apoio cultural, né? E dependendo, podemos penetrar em outras áreas. Nós já temos bastante experiência nesse trabalho de evangelismo, de evangelização, de campanha. Tivemos um grupo que fornecia trabalhos para as igrejas há alguns anos atrás, onde eu trabalhei na Assembleia de Deus, ali na gestão do pastor Leôncio. Então eu era professor ali do ASTEADEB. Fui professor ali por mais ou menos 15 anos. Naquela época o pastor Ayrton, ele trabalhava conosco ali, acho que ele era diácono, parece, ele não era pastor ainda naquela época. Então, eu dei aula ali, aula de várias matérias,
Mas a minha matéria básica era evangelismo, missões, mas também já dei epístolas pastorais e algumas outras matérias que se fazia necessário, que às vezes eu tinha que cobrir algum professor. E graças a Deus foram alguns anos bons ali que passei lá na igreja, ao seminário. Naquela época ele era aí por trás da igreja, tinha uma lanchonete assim de lado. Acho que não faz tempo que eu passei por lá, nunca mais andei por ali, não sei nem como é que está as construções agora, né? Mas eu pertencia ali, tem um quadro meu com o nome lá, Armando, professor, um quadro de professores, tem um monte de coisa lá que comprova isso que eu estou dizendo. No tempo de Dário, no tempo de outros pastores. Pois é, pessoal, então o que eu estou querendo complementar nesse assunto inicial é que a nossa live é uma live de apoio. Esse nome apoio é um nome proposital, porque ela tem um direcionamento, pelo menos a intenção, né? A intenção de apoio para grupos religiosos que queiram. No momento nós estamos no momento trabalhando na igreja ali, eu dou aula, como já falei, e às vezes ajudo algumas outras igrejas aqui por perto, porque eu tenho uma certa dificuldade de locomoção e não quero brincar com isso. Então tem igreja aqui por perto mesmo, eu frequento as igrejas que estão mais perto, desde que seja uma igreja coerente com a palavra de Deus. Então, graças a Deus, nós estamos com um propósito, irmão, de falar no nosso grupo, falar de assuntos espirituais, bíblicos, né? E o tema que eu estou trazendo sobre a doutrina do pecado, ele já vem há uns 3 lives que nós estamos já trazendo esse assunto, e vamos dar continuidade. A ideia é falar sobre várias doutrinas, doutrina do pecado, doutrina da salvação, e escatologia, epístolas pastorais, evangelhos, né? E andar um pouco pelo Velho Testamento. São coisas que estão na minha ideia. Claro que isso não pode ser feito numa live de meia hora, de 1 hora. Vocês sabem que é uma doutrina e não é um comentário. A doutrina é doutrina. Não precisa carreira, mas precisa firmeza naquilo que se está falando. E essa doutrina do pecado é a doutrina que eu tomei por base, porque se você prestar bem atenção, você vai perceber que a doutrina do pecado é como se fosse uma base para todas as outras doutrinas. Fica difícil você apoiar a doutrina da salvação sem você ter um conhecimento do que é a doutrina do pecado. Você precisa entender o que é o pecado para poder oferecer salvação para aquele pecado, né? Como eu já disse várias vezes, você não pode oferecer um medicamento a alguém que ele não seja conscientizado do que está sofrendo. Então, depois que você convence ele que ele precisa tomar um medicamento, aí fica mais fácil de você dar para ele o remédio. Então essa é a nossa ideia. Na doutrina do pecado, nas últimas lives, nós estudamos até a parte da culpa.
estudamos até quando Eva ela foi tentada por Satanás, e aqui eu não estou fazendo essa parte, o que é Satanás, como é que ele surgiu, isso é objeto de alguma outra matéria mais adiante, mas ele surgiu, estava ali no Éden, né? E através dele a serpente conseguiu chegar até Eva e trazer para ela aquele sentimento daquela colocação de dúvida com relação ao que Deus tinha falado. Porque a distorção da realidade é ela que provoca o direcionamento nas pessoas. Por exemplo, você vai pelo caminho direito, mas você tem a opção de ir pela esquerda, mas você foi admoestado, você foi ensinado que você deve ir pela esquerda, mas de repente você fica em dúvida se você vai pela direita ou pela esquerda, ou mesmo que você não tenha dúvida, mas que chega alguém e tenta lhe convencer que a direita é melhor, que você vai pela direita, porque pela direita o caminho é mais suave, pela direita é mais perto, pela direita você pode encontrar alguma coisa boa para conversar, algum amigo, alguma comida, coisas que você não tinha pensado antes. E você, através dessa conversa, você é persuadido a mudar de caminho. Você sai do seu lado esquerdo, que era o seu lado que foi ensinado ou ordenado a andar, e você passa a andar pelo lado direito, porque você foi convencido por essa pessoa que o lado direito era melhor. Então isso chama-se distorcer a realidade, né? Quando você aceita essa mudança, você assumiu um compromisso. Você não pode mais dizer que o culpado foi só aquela pessoa que ele convenceu. A atitude final é você que toma. Mesmo que alguém chegue e diga, olha, fulano assim, assim e tal, mas fica sempre aberto a opção de você dar a palavra final. Então essa palavra final, essa atitude final é você que reage. Você, diante de um obstáculo, diante de uma distorção na sua caminhada, é você que decide se quer ir para a esquerda ou para a direita. E assim foi o processo da tentação ali. Ela foi convencida que se ela comesse daquele fruto que o Senhor tinha dito a ela e a Adão que não comesse, porque no dia que ela comesse, morreria. E o inimigo chegou e disse, não, é porque ele não quer que você coma, porque se você comer, seus olhos vão se abrir e você vai ficar como ele, sabendo o bem e o mal, e ele não quer isso. Ele quer que você coma dessa árvore para que você não fique igual a ele, sabendo o bem e o mal. E a Bíblia diz, lá em Gênesis, que a mulher então, Gênesis 2:7, eu acho, vamos ver aqui, ela diz 3:7, 8 e 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, era árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Comeu com ela. Então, aqui você vê que, através do convencimento, eles partiram para a prática, porque a Bíblia diz em certo lugar que o homem peca por pensamento, palavras e obras, e aqui ele pecou por obra, né? Ele praticou a palavra, ele praticou a ação, a palavra não, praticou a ação de desobedecer e de comer do fruto que havia sido proibido. Isso se configurou
num pecado original. Então é preciso se explicar isso, porque ou você crê na palavra de Deus ou você não crê em nada, porque não existe outra fonte de fé, não existem outras fontes de doutrina, de ensinamento, mas nós temos por base a Bíblia Sagrada. E se você resolver, diz que acredita em Deus, Deus se manifesta ao mundo pela Bíblia. E a Bíblia nos ensina que o erro da humanidade começou por aqui. Ele está nos explicando que foi. Não interessa se foi, que fruta foi, se foi uma jaca, uma maçã ou coisa parecida, não vem o caso o que fruta foi. Negócio, não foi negócio de sexo, que como a humanidade gosta de zombar, né? Foi nada disso. Porque sobre essa parte de sexo, Deus já havia permitido que o homem tivesse seus filhos com a mulher, e a maneira dele ter filho é união sexual. Não tem outra maneira. Naquela época não havia inseminação, né? E também Deus disse que ele crescesse e multiplicasse. Então, Deus não precisava ele pecar para ter sexo com Eva, porque se já havia permitido aquilo ali, não tinha mais ninguém para ficar olhando, pulando muro, não tinha nada disso. Eles dois tinham liberdade para tudo ali que ele fizesse, né? Ou quase tudo. Mas aí surge exatamente esse erro, que não foi uma questão do fruto A ou fruto B, foi questão da desobediência. Porque a desobediência, ela levou a pessoa a desacreditar no outro. Porque se eu digo a você que eu tenho R$10 e a outra pessoa diz que eu só tenho 5, e você acredita em quem diz que eu só tenho 5, quer dizer que você desacreditou na minha pessoa. Então, se Deus disse que no começo daquela árvore, daquele fruto, e Satanás vem e diz que coma, então, se você comeu, você desacreditou em Deus, fez Deus mentiroso, porque ele ainda propôs para você que seus olhos se abririam e você seria um grande, etc, etc. Então, isso é muito importante saber que o pecado não foi uma fruta, uma coisa tão natural assim. Agora, meus pesados, aqui surge uma série de informações que são muitas vezes contestadas pelas pessoas que ainda não foram esclarecidas. O fato de Adão ter pecado ali, quantos anos faz isso? Nós não sabemos quanto tempo faz, não temos. Um diz que foi 5.000 anos, outro diz que foi 6, outro diz que foi 4, por aí vai. Né? Isso eu acho que não vai tanto ao caso assim. Mas você pode perguntar, poxa, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu nasci agora e esse ato aconteceu nessa idade atrás, porque eu tenho que me achar contaminado por essa ação de Adão e Eva. Aí veja que essa dúvida ela persiste nas pessoas por uma razão lógica, não é por uma razão de falta de fé, que é uma lógica, existe uma lógica. Se você não entender o plano de Deus, você também não vai entender por que você é contaminado hoje em dia por essa ação. É porque você tem que ver que quando Deus criou o homem, Deus criou puro, mas criou também com o direito, a opção dele escolher se ele. Deus deu a ele uma coisa chamada livre-arbítrio, quer dizer, uma liberdade de expressão, de ação, é o livre-arbítrio, uma vontade livre.
Por isso que ele disse assim, não coma, mas também não foi uma proibição, né? Foi apenas um conselho, uma ordem que não era um negócio que ele, se ele espichasse o braço dele voltasse automaticamente. Não, não foi isso. Apenas Deus disse, não faça. Mas ele poderia fazer. Ele, como fez, né? Então, você percebe que o homem tinha essa liberdade de escolha. E essa liberdade de escolha foi exatamente o que fez com que a serpente penetrasse no interior da mulher, do seu intelecto, e manuseasse a sua mente para voltasse para a desobediência, que ela desobedeceu e comeu do fruto. Então, esse ato aí são duas coisas. Tem o ato externo, o fruto, a serpente e tal, mas tem o ato interno, que foi a desobediência a Deus. E é nisso que consiste o pecado, na desobediência à palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando eles pecaram, então, realmente, como Satanás disse, seus olhos se abriram, seu conhecimento também aumentou, mas não do jeito que Satanás tinha proposto para eles. Aumentou e seus olhos se abriram para ver que estavam nus e que tinham sentimento de fugir de pecado, de fugir da presença de Deus. Você vê que a primeira coisa que eles fizeram foi arranjar uma roupa de pele, de folha, de alguma coisa, para se cobrir, e ao mesmo tempo eles se colocaram como fugitivos diante da presença de Deus. A Bíblia nos mostra que quando eles fogem da presença de Deus, quando eles reconhecem sua nudez, então significa que eles perderam a consciência, né? A pureza, consciência na pureza. Porque até ali eles estavam nus antes, tanto Adão como Eva estavam nus. Mas como havia uma pureza, como o comentarista diz que havia uma auréola de luz, uma aura de luz sobre ele que cobria a sua nudez, não importava para o homem ou para a mulher se estava nus ou não, havia pureza ali no Jardim do Éden, até entre os animais, que os animais também passaram por essa transformação. Então, mas quando eles perderam, através dessa desobediência, eles perderam essa pureza, eles viram que estava nus. Isso significa que a inocência desapareceu. É como se você tivesse duas crianças, um menino e uma menina de 2 anos, colocar eles dois juntos ali, nu, eles não vão se interessar se é sexo masculino, se é sexo feminino, não tem noção disso aí. Para ele tanto faz. Mas quando ele cresce, já começa a vestir uma roupinha, não quer mais estar nu, etc e tal, né? Então isso aconteceu também com Adão e Eva, que de repente eles perceberam que estavam nus. E quando eles perceberam isso, trataram de fugir da presença de Deus, e Deus chegou e disse, por que você fugiu? Porque a gente reconheceu que estava nus, então Deus disse, porventura você me desobedeceu? Foi a mulher que me deu do fruto e eu comi. Aí Deus falou com a mulher disse, não, foi a serpente. E Deus não falou com a serpente, porque Deus não tinha assunto nenhum com a serpente. Ele não falou nada, apenas amaldiçoou. Então veja que essa é a base do pecado, o procedimento externo do pecado. Mas por trás desse procedimento externo do pecado existe ainda uma outra colocação que chama a doutrina da justificação, que é a necessidade do retorno. Deus, apesar do homem ter pecado, ter se afastado, tal, Deus agora, a Bíblia Sagrada nos mostra que depois que a sua origem da tentação, a sutileza da tentação,
Aí a culpa da tentação, as desculpas que ele inventou para diante de Deus, foi o homem, foi a mulher. Aí vem o juízo. Deus então condena a serpente a ser um animal diferente, que se arrasta pelo chão, que passa a comer do pó. A mulher passa a ter os seus filhos com dor. Não, ela já havia, se você ler no capítulo 2, você vai ver que ali já havia uma ordem para a mulher ter seus filhos, não foi? Ela não passou a ter filhos depois dessa queda. Ela já vinha ter filho antes. Mas como aqui diz assim, com dores terás seus filhos, então significa que ela não tinha dessas dor para ter os filhos. O seu desejo dominará. Aqui já vem então, no capítulo, em Gênesis 3,16, diz: o desejo te dominará. Então a mulher passou a ser uma pessoa que tinha a tendência de desejar o homem para a sua fertilidade, para o seu progresso de união. Então aquela sequência de vida que eles tinham, sem ter filho, tendo filho sem dor, aquela pureza toda se acabou por causa da desobediência. E o homem então teve uma séria punição, e foi amaldiçoado, né, a terra. Diz a palavra de Deus que a terra será maldita por tua causa. Do pó vieste, para o pó voltarás. Quer dizer, ele passou a ter um limite de vida, que ele não tinha esse limite de vida, passou a ter esse limite de vida. A terra se tornou maldita por causa do homem, e diz que com o suor do teu rosto conseguirás o pão de cada dia. Então veja que a coisa ficou difícil, porque o homem perdeu aquela garantia, aquela coisa boa que tinha, aquela vida boa, né, podemos dizer assim, que tinha lá no Éden, perdeu tudo por causa da desobediência, por causa do erro. Mas o que nós podemos entender é uma coisa importante, é que aqui também houve uma guerra. Esse mesmo Satanás, essa mesma serpente, ele não fez isso gratuitamente. Por que Satanás iria fazer isso gratuitamente? Só para ter o desejo, o prazer de ver a mulher, de ver a raça humana obedecer a ele? Não é isso. Aqui, como Satanás há anos atrás já havia sido expulso do céu pela sua também desobediência, ele lutava agora para que tudo que Deus criasse passasse a ser desobediente como ele foi. E quando Deus criou o homem na sua pureza, na sua inocência, colocou na terra, Satanás então procurou tentar mostrar para Deus que o homem seria desobediente, que o homem não obedeceria a Deus eternamente, mas que se alguém colocasse uma boa opção diante do homem, ele voltaria a pecar como Satanás pecou. Então, por isso, para que ele tivesse essa luta com Deus, de demonstrar que ele poderia corromper o homem, e Deus mostrar que o homem não seria corrompido por ele, travou-se uma luta. Deus não podia, como alguém disse, por que Deus não destruiu Satanás? Não é questão de destruir Satanás, é questão que Satanás não pecou sozinho, não caiu sozinho, teve milhares de anjos, e esses anjos precisam de testemunho. Então, quando o Satanás tenta o homem, não é só o homem, ali é uma luta com o próprio Deus, mostrando que ele teria força para fazer com que a criatura de Deus não obedecesse a Deus. É como que você tivesse um filho, e você criasse aquele filho com toda a educação, desse tudo a ele, né, tudo o que ele precisasse para viver, e
De repente você percebe que aquele filho, que alguém chegou para aquele seu filho e disse a ele que o mundo era melhor do que a casa dele, que ele precisava sair da casa, precisava viver o mundo, e aquele filho passa a abandonar o pai e a viver uma vida que não tinha nada a oferecer para ele, a não ser a ilusão das palavras do tentador. E você vê que aquele pai perdeu aquele filho para aquele tentador, e ele procura agora recuperar. Mas para recuperar ele não pode chegar assim e destruir o cara que botou seu filho no mau caminho. Ele tem que mostrar até para o próprio filho que ele podia ser recuperado de uma maneira justa, cumprindo as palavras e a direção anterior que Deus prometeu, que a terra foi feita para o homem viver dignamente. Isso é uma luta que se inicia. Deus não pode agora agir como Deus diante das coisas existentes. Deus não pode chegar de repente e pegar um homem caído e levantar só porque ele gostou mais daquele homem do que desse aqui. Não pode. Tem algumas doutrinas ensinam que Deus vê esse aqui caído, 3 caídos, ele levanta um porque estava projetado para aquele ali ser salvo, o outro não é salvo. Isso não é justiça, não existe isso. Existe um processo, mas esse não é o processo. Então Deus não pode pegar o homem agora e salvar pela própria força, tem que ser pelo outro caminho. Satanás também não pode fazer o que quer, porque Deus também não abandonou a sua criação. E a luta continua depois da saída do Éden. Depois disso, a Bíblia nos mostra que o homem foi expulso do Éden, ele, a mulher, e Deus fechou as portas do Éden para que o homem não voltasse, para que não comesse. Está escrito lá, acho que, vamos ver se eu acho, esse versículo nos diz que o homem então, e havendo lançado fora o homem do jardim do Éden, pois querubins são anjos de primeira grandeza, ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava em redor, não sei como era isso, mas diz que era uma espada inflamada. Inflamada quer dizer pegando fogo, para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja que depois que o homem foi expulso, está escrito aqui no capítulo 3, versículo. Veja que interessante, no capítulo 3, versículo 22, diz assim: e disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Aí Deus diz assim: eis que o homem é como um de nós. Tudo bem, Deus não está se negando a reconhecer que o homem teve o seu conhecimento aberto, sabendo o bem e o mal. Deus não está se negando isso aqui. O que Deus está negando é que ele diz assim, sabendo que o bem e o mal, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus está proibindo do homem viver eternamente? Tá, mas por quê? Porque o homem vai viver eternamente debaixo do pecado? Não, Deus queria que o homem vivesse eternamente, mas na sua luz, na sua obediência. Aí ele poderia viver eternamente se ele comesse do fruto da árvore da vida, que era a árvore que estava no meio do jardim, onde ele poderia pegar a sua fruta e comer, e ia vivendo de acordo com a sua diária. Mas depois que ele pecou, ele não poderia estender a mão e comer mais dessa árvore. Se ele perdeu agora esse direito de comer aquela substância que lhe dava o direito à vida, ele agora passou a morrer. Então o homem perdeu de comer da árvore da vida, por causa do pecado. Deus não tirou dele o conhecimento do bem e do mal, não. O homem é inteligente, é tanto que ele sabe coisas terríveis. O homem
desde aqueles dias, desde a Torre de Babel. Por que aquela Torre de Babel? Só para... Não, porque eu queria chegar a Deus através das coisas materiais, de uma torre. Nunca chegar a Deus. Deus não quer que o homem chegue a Ele através de uma torre, de um foguete, de um planeta. Não quer. Deus quer que o homem chegue a Ele pelo lado espiritual. Ele não pode conseguir pegar da árvore da vida e comer. Ele tem que entrar no jardim do Éden através de Jesus para conseguir essa fruto da árvore da vida, essa folha. Então o homem tenta chegar a Deus pelos seus conhecimentos, pela sua sabedoria, mas não consegue, porque a chegada, as portas do jardim do Éden estão fechadas para aqueles que são obedientes. Então Deus tem que abrir, é Deus que abre, através de Jesus, as portas do paraíso. Jesus disse: eu sou a porta. Ele fechou. Mas Jesus disse mais tarde: eu sou a porta. Então, que porta? Aquela porta que se fechou lá no Éden, Jesus é a porta. Então, através dessa porta espiritual, não mais o homem carnal, mas pela transformação do homem para o lado espiritual, pela fé, ele passa a penetrar nessa porta, passa a comer da árvore da vida e viver eternamente com Cristo. Isso é um processo que temos que entender primeiro a doutrina do pecado, como foi processado o pecado, como Deus providenciou agora o plano para dar continuidade através do plano da salvação. Temos que verificar o caminho que Deus providenciou através da nação de Israel para que esse plano se concretizasse depois de muito tempo. E temos que verificar que esse plano se concretizando em Cristo Jesus e chegar até nós. Então é uma longa caminhada teológica que precisamos trilhar para entender a palavra de Deus. O plano de Deus é um plano perfeito, mas você não pode entrar no plano de Deus pela sua vontade. Ou você entra pelo plano que Deus traçou, ou você está fora. Não tem meio termo. Com Deus não tem meio caminho ou por lado de muro, não tem isso. Você tem que entrar pelo caminho que Ele traçou. O plano é dele. Então aqui nós estamos vendo o porquê do pecado, a origem e a consequência do pecado. E nós vamos ver agora nas outras aulas, nas outras lives, a consequência desse pecado, que nos leva a entender melhor o porquê, então, do plano de Deus para a salvação da humanidade. Amém? Que Deus nos abençoe, que haja um entendimento. Não sei, a gente nunca sabe o alcance de uma palavra pela live, né? Mas eu espero que Deus possa direcionar. Essa live não é monetizada, eu não ganho nada financeiramente com isso, mas eu ganho muito transmitindo a palavra de Deus. Os meus likes são poucos, teria que ter muitos likes para monetizar, eu não tenho isso, também não. Tudo bem, não é que eu não queira, é que eu não posso, não ter ainda. Mas tudo bem, eu quero falar a palavra de Deus, eu quero fazer aquilo que eu não posso fazer, ou às vezes não tenho oportunidade de fazer presencialmente nas igrejas ou na rua, mas eu creio que também eu tenho aqui o meu alcance através da internet, um alcance de onde às vezes a voz humana não podia nem chegar. Que Deus abençoe, uma boa noite para todos. Hoje é 11, né? Quanto é hoje do mês? Deixa eu ver aqui. Hoje é 11 do 7, né? 11 do 7, nós estamos às 22 horas e 23 minutos. E graças a Deus, quero mandar minha saudação a todos aqueles que batalharam nesse dia pela palavra de Deus, que vieram de suas congregações, tiveram seus trabalhos. E é assim, às vezes a gente batalha e às vezes quem batalha espera uma recompensa imediata sai frustrado, mas quem trabalha
sabendo que está trabalhando para Jesus, sai recompensado. Porque se você trabalhar numa firma, você não é todo dia que você pega seu salário, você pega no fim do mês, quando não atrasa, né? E então trabalhar para Deus também não é todo dia que você trabalhou, recebeu, não. Você tem um tesouro nos céus que você vai fazendo, vai sendo acumulado. Porque daqui você não leva nada a não ser o bem que você fizer. Mas tudo bem, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite.